Bom dia, 5 de maio de 2022, eu sou Anand Rao, editor-chefe do Complexo de Comunicação Cultura Alternativa, que tem TV, redes sociais e portal de notícias. Estou muito feliz com a poesia que eu assisti ontem, a vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, que tem um técnico que eu admiro muito, que é o Guardiola, e também com a vitória do Fernando Diniz. É fundamental que nós tenhamos sorte na nossa atividade. E eu acho que ontem o Fernando Diniz teve sorte e foi o primeiro jogo dele. Pena que o segundo vai ser contra o Palmeiras, que vai ser um jogo extremamente difícil. Eu acho muito difícil o Fluminense lograr êxito, mas existe na história times menos fortes que o Palmeiras que lograram êxito contra esse clube. Vamos torcer. As notícias em destaque de hoje estão maravilhosas. Você vê o link aí no nosso Stories, no Instagram, na descrição, no Facebook e no YouTube. E a partir de hoje você pode também ler em PDF e baixar em PDF. Cultura Alternativa publica a importância da meditação em momentos de crise. Nossa editora, a Agnes Adusumilli, ela assumiu a linha de meditar. Eu sempre disse para ela que meditar, alongar era importante, mas eu sou marido, então o marido ninguém escuta, não é? Ou às vezes até escuta. Mas uma amiga no Maranhão falou da meditação, que estava fazendo meditação e ela faz online. Aí ela publica esse artigo no Cultura Alternativa. Bienal do Livro Bahia 2022. Graças a Deus estão acontecendo de novo os encontros, as bienais, as atividades culturais. Essa matéria é destaque no Cultura Alternativa. Crianças e tablets, uma relação que pode comprometer a visão. Fique de olho, você mãe, você pai, nesta matéria. Valor econômico. Lula e a dificuldade em atrair o voto não petista. Em sua mais recente e brilhante coluna no Valor, o sociólogo José de Souza Martins explica como funcionou historicamente a moderação de poder entre os extremos da política no Brasil. Então, realmente é difícil para o Lula atrair o voto não petista. E ontem ele deu uma entrevista para Time, que nós vamos comentar Comentando Notícias em Destaque. Todos os jornais publicaram essa entrevista. Câmara cria piso salarial e pressiona hospitais. Estratégia é segurar sanção até encontrar fonte de custeio. A Câmara dos Deputados aprovou ontem por 449 votos a 12 projeto de lei que cria um piso salarial de 4,7 milhões para os enfermeiros. Apesar de já ter sido aprovado pelo Senado, o texto só será enviado à sanção após o Congresso encontrar fontes de financiamento. Você, enfermeiro, leia essa matéria publicada no Valor Econômico. Senado aprova PEC, que prevê piso para agentes de saúde. O Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que prevê um piso salarial de 2 salários mínimos, equivalente a 2.424 para agentes comunitários de saúde. Então, essa é outra matéria interessante para você que atua nesta área. Em nova polêmica, Lula relativiza Putin e faz críticas a Zelensky. Em um mês, ex-presidente fez pelo menos 10 declarações que geraram desgaste e críticas. Sob a ótica do assessor, você ser assessor de candidatos que representam as polarizações é muito difícil. Então, eu fui assessor muitos anos no Senado Federal e fico imaginando como os assessores sofrem para assessorar o Lula e o Bolsonaro. Às vésperas do lançamento oficial de sua pré-candidatura à presidência pelo PT, no sábado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito declarações polêmicas,
que se transformaram em munição eleitoral contra ele e podem dificultar a atração de eleitores reticentes em relação ao petista, como conservadores e evangélicos. Em um mês, o ex-presidente fez ao menos 10 comentários. É importante citar que o Valor Econômico é do Grupo Globo. Em sendo do Grupo Globo, tem uma linha editorial anti-Bolsonaro, mas publica matérias sobre essa entrevista da Time que o Lula deu para a Time. Então é muito importante você estar atento a notícias em destaque de hoje, que todos os veículos de comunicação do Brasil tradicionais publicam matérias questionando a entrevista do petista. Tá? Então vamos lá. Para Lira, Bolsonaro ultrapassa Lula até fim de maio ou junho. O presidente da Câmara diz que o Congresso irá votar propostas, e isso é normal. O Lira, ele é do partido do Bolsonaro, tem que defender esse ponto de vista. Entrevista extensa no Valor Econômico. Escolaridade e pandemia no mercado de trabalho. Informalidade é maior entre os menos escolarizados. Perceba como é interessante, segundo esta matéria e segundo a gente vem lendo nos veículos, a escolaridade. Ela abre mercado de trabalho segundo diversos veículos de diversas linhas editoriais. O Brasil é conhecido pelas desigualdades de todos os tipos encontradas no país. Nos últimos meses, preparamos 3 artigos no Valor Econômico mostrando como a pandemia da Covid-19 atingiu diferenciadamente a população ao longo dos últimos anos. Os jovens, os pretos/pardos e as mulheres foram, em geral, mais prejudicados no mercado de trabalho do que os adultos, os brancos e os homens, respectivamente. Neste quadro, o último artigo sobre o tema, será analisada a questão do impacto da pandemia. Tá aí, essa matéria sai no jornal Valor Econômico, você pode acessá-la clicando no link que nós publicamos no nosso Stories, tá? Cultura Alternativa também publicou no Stories, que é o @cultura_alternativa. Lá você vai achar, foi repostado pela Agnes Adusumilli, editora-chefe e minha esposa, no Cultura Alternativa. Que bom que ela está repostando e valorizando o trabalho de seu companheiro. Retorno ao presencial faz companhias adotarem novos modelos para atender profissionais com filhos. Flexibilidade é ponto-chave para atrair e reter mães. Com a pandemia, o trabalho em casa se tornou muito comum e as mães puderam ser mães. Agora, com o retorno presencial, eu estou na cidade de São Paulo, estou transmitindo ao vivo na junção da Consolação com a Paulista, você vê que a atividade voltou completamente. Então, a flexibilização de horários é muito interessante. Você, empresário que vai assistir esse comentando as notícias em destaque, pense nessa linha de ação do trabalho híbrido. Tem matéria extensa, então, no Valor Econômico. Decathlon entra no Nordeste e tenta retomar crescimento no ano. Quase uma década após a sua chegada ao Centro-Oeste, a rede de materiais esportivos Decathlon deve entrar numa nova região, o Nordeste. Então você do Nordeste, saiba que essa grande loja de materiais esportivos vai entrar na sua região. Nós que temos feito diariamente um trabalho na Smart Fit, a gente viaja muito, então a gente poderia contratar ou a Blue Fit ou a Smart Fit. Preferimos a Smart Fit não por nenhum tipo de critério, porque tinha 3 ou 4 aqui em volta de onde nós estamos em São Paulo, e são 82 à sua disposição, ou mais de 80, Brasil afora, obviamente nas capitais e cidades de maior densidade demográfica. Então aí está essa matéria, tá, da Decathlon entrando no Nordeste. Grandes grupos de tecnologia perdem 1,4 trilhão na bolsa. Valor de mercado cai em meio a juros altos.
falta de insumos e novos hábitos de consumo. Nós investimos numa carteira do Banco do Brasil que lidava com grupos de tecnologia e ela ficou em queda livre. Investimos sempre muito pouco, você deve diversificar seus investimentos. Agora estamos investindo em produtos mais em conta. Ontem, por exemplo, eu comprei um remédio Mobility para as minhas articulações, posto que eu estou malhando diariamente, e ele saiu 2 por 80, um aqui em São Paulo na Drogaria Paulista, Drogaria São Paulo, sairia por 144, ou seja, foi um investimento perfeito para uma pessoa que malha e tem que tomar cuidado com as articulações, pois tem 60 anos. Então você deve buscar caminhos para o seu dinheiro, valorizar o seu dinheiro. É isso que eu estou tentando dizer. Nós estamos valorizando, estando atentos a todas as promoções, não só Black Friday, mas todas. Do lado dessa matéria tem: TIM vai entrar em segurança e busca outros negócios. Essa matéria não interessa comentar. Musk planeja cobrar taxas de empresas no Twitter. Ele tem uma visão de mercado, ele é um empresário. Então ele vai cobrar taxas no Twitter e vamos ver como os clientes do Twitter vão reagir. Vamos ver aqui. Grandes grupos de tecnologia perdem 1,4 trilhão na bolsa. Isso eu já li, então deve ter saído repetido. Bolsas disparam com fala de Powell. Ou não. Acho que é outra matéria. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sabe? Eu acho que saiu alguma coisa errada aqui no relatório de hoje. Não, vamos seguir, né? Estamos ainda no valor econômico, segundo eu sinto. Né? Pode ter saído alguma falha. Valor de mercado cai em meio a juros altos, falta de insumos e novos hábitos de consumo. Então os grupos de tecnologia perderam 1,4 trilhões na bolsa. Bolsas disparam com fala de Powell. A sinalização de que o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central americano, não pretende intensificar o ritmo de alta de juros provocou um rally nas bolsas americanas na tarde de ontem e também deu impulso aos ativos brasileiros. Ou seja, toda a fala do Fed, ela atua na bolsa de valores americana e aí, consequentemente, na brasileira. Aqui no Brasil, o Banco Central, quando não está em greve, tem um relatório toda segunda-feira que atua muito se a bolsa vai subir ou descer. Fique de olho, você que atua na bolsa, ou mesmo em renda fixa ou outros investimentos. Selic fica em nível mais alto por um ano. Diz Legrezi. Juro precisa buscar valores próximos a 14%, avalia BNP. Então são as análises de pessoas que vivem do mercado, fazendo essas análises no valor, e você muitas vezes passa a admirar essa pessoa. Eu me lembro que eu admirava um cara quando eu comecei a mexer na bolsa, e depois eu vi que ele era apenas uma pessoa vendendo o seu trabalho. É o meu caso aqui. Eu fiz clipping 40 anos, então acho que eu posso contribuir comentando as notícias para você, avaliando. Hoje você vai ver várias notícias sobre o mesmo tempo em diferentes veículos, com diferentes linhas editoriais, que é a questão do Lula e sua entrevista para a revista Time, né? Mercado vê chance de Selic acima de 13,25% e isso gera investimentos num determinado segmento, tá, do mercado. Fed compõe traz alívio de curto prazo aos ativos. Fundos imobiliários são alternativa de investimentos com a taxa alta da Selic. O Comitê de Política Monetária Copom anunciou na quarta-feira um novo aumento. Foi a 13ª alta seguida da taxa básica de juros. Tudo isso está clipado no nosso Notícias em Destaque. Decisão do Copom realça diferença do Brasil com o mundo. Essa vale a pena ler o lead. Entre 1º de janeiro de 2019
E o dia 2 de maio de 2022, o Ibovespa, a principal referência para o mercado de ações no Brasil, subiu 21%, diferente das bolsas chinesas, americanas. Vale a pena você ler esse material. Eu vou estar lendo na íntegra até o final do dia. Não se esqueça, você agora pode baixar em PDF no seu aparelho o nosso relatório Notícias em Destaque. E estamos priorizando diariamente os comentários sobre essas notícias para que você fique bem informado. Nosso Cultura Alternativa também está sendo clipado, trabalho feito pela editora-chefe Agnes Adusumilli. Então, Folha de São Paulo. Fascismo brasileiro é de manual. Bolsonarismo cumpre 14 exigências e tira nota máxima no teste da ECO. A ECO, deixa eu ver aqui se eu vejo rapidamente, porque eu tenho que correr para não atrapalhar você. Então é um texto de Sérgio Rodrigues na Folha, e a Folha tem a linha editorial anti-governo. Isso é tradição da Folha. Vamos lá? Pós-carnaval não afeta quadro e UTIs para a Covid permanecem esvaziadas. Clipamos esta matéria, que é uma notícia boa para você. Você entende? Leia no nosso Notícias em Destaque, no Stories do Instagram, você encontra o link. E na descrição do Facebook e YouTube você encontrará o link. Rio, que teve multidão em blocos de rua em Sapucaí, está com apenas 17% dos leitos ocupados. Parabéns, Brasil. A vacinação será e foi fundamental. Final de gigantes, Real Madrid e Liverpool decidirão? Jogo fadado a entrar para a história. Não, decidiram, né? Jogo fadado. Então, uma coisa impressionante, sabe? Esse jogo foi sensacional. E quem escreve essa matéria é Juca Kfouri, que é um dos jornalistas esportivos que nós admiramos. Ela foi publicada no jornal Folha de São Paulo, que está no nosso Notícias em Destaque. O que fazer para não enlouquecer nas noites de insônia? Eu faço clippings. E você? É possível aprender a sonhar sem conseguir dormir. Olha aí que bonita matéria. Mônica Bergamo, uma colunista antiga da Folha de São Paulo. Vale a pena você conferir. Ela sempre publica pequenas notas que lidam de cultura, política, diversos temas. Tá no nosso Notícias em Destaque. Augusto de Campos lê de Mayakovsky a poesia chinesa no livro CD Entredados. Poeta lança projeto ao lado do filho Cid e parte de reunião com Haroldo de Campos e Décio Pignatari. O movimento atual de poesia dos jovens é um movimento muito centrado no congratulations, ou seja, todos se parabenizam, todos se elogiam. E veja que atitude a de Augusto de Campos. Há 25 anos, a récita de Um Lance de Dados de Stephanie Marlame surgiu de um improviso no programa da Rádio Cultura de São Paulo, com os concretistas Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Munido de sua tradução de Marlame, Haroldo propôs a leitura do poema de complexa estrutura verbal, sonora e visual. O registro no encontro sobre o livro CD Entredados, do selo Laranja Original, agora lançado por Augusto e seu filho Cid Campos, autor das ambientações musicais na MC2 Studio. Com certeza esse trabalho eu vou comprar, porque eu sempre me pauto por inovações nas minhas aquisições. Veja 10 festivais de música para ir em São Paulo neste ano. Você que se programa como eu, que já estou comprando passagem, vou comprar mais hoje, até o final do ano, marcando hotéis e tal. Eu estou no Budget, Ibis Budget Paulista. Não sei se é um hotel para minha faixa etária, porque não tem geladeira no quarto, mas o atendimento foi muito cortês da camareira
camareira Alexandra, que deixou até um cobertor para mim. Mas o colchão ele é muito complexo, tem sido uma boa experiência para mim, voltando aos meus tempos estudantis. Essa noite foi uma noite onde eu ouvi muito sexo, né, aqui no Ibis Budget, porque as paredes são muito finas. Então, 10 festivais de música para ir em São Paulo neste ano e se programar. Shows internacionais na cidade retomam o ritmo e tem agenda cheia em 2022, tudo publicado na Folha. O Círculo Vicioso de Nova York não conseguia entrar no clima da turma de Dorothy Parker nos loucos anos 20. Há poucas semanas em Nova York resolvi passar 2 dias no hotel próximo a Times Square e que há muito tempo queria conhecer, o The Algonquin, fundado em 1902. Não pelo hotel em si, mas pelo que ele representou para o jornalismo e a literatura dos Estados Unidos. Bem interessante, eu não conheço. Em seu restaurante, durante 11 anos, de 1919 a 1930, almoçava o grupo de intelectuais apelidado de Círculo Vicioso, ou também Round Table, a távola ou mesa redonda. Seu verdadeiro motor era a desbocada escritora Dorothy Parker. Tá aí. Muito bacana esse texto publicado na Folha. Independência 2000. Esse é um caderno que a Folha publicou no dia de hoje com os 200, Independência 200, os 200 livros que... Conheça 200 importantes livros para entender o Brasil. Você deve adquirir, você ligado à literatura, a Folha de hoje, adquira a Folha impressa e leia esse caderno. Saiba como foram definidos os 200 livros, comissão formada por Folha, Projeto República, UFMG e Associação Portugal-Brasil 200 anos recebeu indicações de 169 intelectuais que compuseram o conselho curador do projeto. Belo trabalho da Folha, parabéns. Quarto de Despejo revela Brasil das maiorias. Livro da escritora mineira Carolina Maria de Jesus é o mais indicado entre as 200 obras para compreender o país. Na linha editorial da Folha, perfeitamente. Tem 73 páginas o Notícias em Destaque de hoje. Lista de 200 livros é um reflexo de peso cada vez maior da questão racial no país. Vacina ajuda a evitar a Covid longa. Pesquisas divergem. Estudos, porém, reiteram que a imunização é muito eficaz contra casos graves. Então, é muito importante se vacinar. Matéria extensa da Folha. Psiquiatra fala sobre síndrome do pânico e seu tratamento. Medo de enlouquecer, sensação de desmaio e falta de ar são alguns sintomas. Você que está enfrentando este problema, leia essa matéria da Folha de São Paulo na editoria de Saúde Mental. Firma cria nova cor para expressar metaverso. Pela primeira vez, o tom do ano da Pantone, que dita tendências em vários ramos, não foi escolhido no catálogo da empresa. Matéria do The New York Times, assinada por Stephen Trelfinger. Os acontecimentos dos 2 últimos anos levaram a maioria de nós a passar muito mais tempo online. E por isso faz sentido que a escolha da Pantone Color Institute como cor do ano de 2022, um púrpura intenso chamado Very Perry, tenha sido inspirada em parte pelo metaverso. Lula diz que Zelensky, a Folha já publicando matéria que o Valor também publicou, cada um na sua linha editorial. Lula diz que Zelensky é tão responsável quanto Putin pela guerra. A revista Time, pré-candidato petista à presidência, afirma que o ucraniano poderia ter negociado mais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse à revista Time que considera o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tão responsável quanto o russo Vladimir Putin pela guerra em seu país. É interessante que, se você ler a matéria, deve ter uma linha de inteligência na fala do presidente, do ex-presidente. Só que ninguém lê.
Todo mundo vai ver esse texto aí nas rodas dos bares, deve estar. Como eu vou votar num cara que diz que Zelensky é responsável contra o Putin? Aí vai. Os assessores de Lula devem estar assim, injuriados. Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Eduardo Bolsonaro por ataques a Miriam Leitão. Essa família Bolsonaro já está acostumada com processo, né? Então, mais um, menos um, tanto faz, né? Matéria na Folha. Bivar anuncia chapa para o sangue e enfraquece terceira via. Presidente da União Brasil desiste de formar aliança com MDB e PSDB. Mais uma matéria já muito decantada essa semana por todos os jornais. Painel da linha econômica está clipado no nosso Notícias em Destaque. E investimento em renda fixa ganha mais apelo com nova alta de Selic. Saiu em vários jornais também, está tudo no nosso Notícias em Destaque. Governo libera uso de FGTS para mulher custear creche. Público é ponto fraco de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Aí o governo está fazendo essa linha de ação para obter mais votos, o que é natural. Todo governo faz isso, desde esquerda, direita, centro. Todos, na hora de uma reeleição, faz isso. E todos dizem, ao se eleger, que não vão almejar a reeleição. Mas o poder cativa e todos almejam, a maioria almeja. Matéria da Folha. Pandemia, inflação, guerra, lockdowns na China, eleição, tempestade perfeita. Cresce a necessidade de perseguir rapidamente os ajustes que ficaram para trás. Então você está vendo, eu estou hospedado aqui num hotel em São Paulo, Bud, que não é um hotel de escola, não é? Mas é necessário para a valorização financeira do nosso orçamento. Então, vários hotéis, várias áreas gastronômicas estão correndo atrás do que se perdeu. E você tem que descobrir novos caminhos. Ontem eu almocei num lugar que o buffet livre era R$ 39,00 e os produtos na origem não eram ruins. E essa semana que eu passei em São Paulo, fiquei explorando essa região da Consolação com a Paulista. Vou explorar mais ainda hoje, vou a eventos culturais, procurar eventos gratuitos para valorizar a nossa parte financeira e por aí sigo. José Vicente, se 300 empresas fizeram o LinkedIn mudar, imagine 3.000 pelas cotas raciais. Perfeito. E o José Vicente é reitor e fundador da Universidade Zumbi dos Palmares. Além de gerar emprego e pagar tributo, o setor privado deve se posicionar diante da desigualdade racial, afirma reitor da Zumbi dos Palmares. Perfeito. Espero também que valorizem outros segmentos da sociedade que também são desqualificados, como, por exemplo, o obeso. O obeso, extremamente obeso, ele muitas vezes não é aceito em postos de chefia e no avião, geralmente as pessoas olham para ele com muita descortesia. Pense nisso, né? O Globo, vamos para a clipagem feita no Globo. Opinião do Globo. Lula deveria expor suas propostas com clareza e detalhes. Líder nas pesquisas ainda não explicou como pretende atacar os principais problemas da nação. Tá aí, editorial do Globo. Você pode ler no nosso Notícias em Destaque. Malu Gaspar escreve: o que está acontecendo com Lula? Provocaram frisson as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à revista Time, na entrevista em que ele disse que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é tão responsável pela guerra quanto o russo Vladimir Putin. Referências para se posicionar de forma diferente ele tinha. Nesse período de eleição, você ser tão franco é complexo. Você vê que o Bolsonaro defendeu uma nova política e depois se uniu ao Centrão. Ou seja, no período de eleição, não estou defendendo que você deva mentir, mas os assessores orientam você a se posicionar em prol do voto. Sem filtro, capa da Time. Lula diz que presidente da Ucrânia quis invasão, em fala considerada novo tropeço por aliados. Tá certo. Aí, ó, Jornal Globo, que teve altos embates também com o PT
durante a administração petista. É um jornal que vem perdendo muito financiamentos no Brasil, o Grupo Globo vem perdendo, e vem tendo embates com as administrações, seguindo uma linha independente e uma linha pró-pautas politicamente corretas. Com favorito e primeira mulher negra, Supremo forma lista para TSE. Posto deve ter atribuição de analisar propaganda eleitoral. André Ramos é mais cortado para ser indicado por Bolsonaro, mas analista também tem Vera Lúcia Santana Araújo. Foi a terceira mais votada. Olha que interessante. Seria muito diferente e complicado se o Bolsonaro indicasse esta mulher para o Supremo Tribunal Federal, né? Seria muito diferente. Você está entendendo? Ia ser complicado para o segmento petista explicar essa indicação do Bolsonaro. Eles iam dizer que era populismo e o Bolsonaro ia dizer que era valorização do negro e da mulher, creio eu, né? Romário deve ter Rogéria Bolsonaro como suplente. A articulação da chapa tem o objetivo de derrubar a resistência da militância bolsonarista ao nome do ex-jogador como candidato ao Senado no Rio, com apoio do clã presidencial. Ela é mãe de Flávio, Carlos e Eduardo. É interessante essa matéria pelo seguinte, o Romário ele teve já diversas linhas e partidos que ele segue. Então, você botar de suplente a mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, o cara é diabético também, você está entendendo? Às vezes pode acontecer algo, ela pode assumir. E para quebrar a resistência bolsonarista, ou seja, no Rio também o bolsonarismo parece que tem atuação. E se você for ver a história do Bolsonaro na Câmara, é uma história complexa. Então, fique de olho. Você que é de um ou outro segmento, né, na área política, muita coisa acontecendo na mídia tradicional, consequentemente, notícias em destaque. Delivery de medo. Operações tentam coibir assaltos cometidos por falsos entregadores. Isso é muito complexo, ainda bem que o período pandêmico acabou e provavelmente vai provocar uma queda nos deliveries essas notícias. Então você que trabalha como entregador, fique de olho porque talvez o seu segmento sofra uma certa punição com a quantidade de notícias que estão sendo publicadas na mídia tradicional sobre entregadores que assassinaram pessoas. Em prisão domiciliar, João de Deus se casa com a advogada. Vida normal de ex-médio condenado a quase 110 anos de detenção revolta vítimas de crimes sexuais. Corretíssimo, né? A revolta das pessoas e é isso. Tem um rapaz que passava, assassinava as pessoas gratuitamente em Goiânia, foi preso, vitalício, e muitas cartas de amor ele recebe para casamento. E João de Deus casou com esta advogada que deve achar que ele é uma pessoa super séria. Deixa eu ver, conhecido como João de Deus, pediu para converter a união estável que tem com a advogada. Perfeito. E ele também se unindo com a advogada talvez possa influenciar na sua pena, quem sabe. Os meandros jurídicos só advogados conhecem. Ela deve conhecer. Cenário de juro maior, altas de taxas no Brasil e EUA devem afetar a recuperação econômica. Também essas matérias foram publicadas e já comentadas em outros veículos de comunicação. Nova alta reforça a atratividade de renda fixa, dizem analistas. Poupança continua a perder da inflação e de papéis como Tesouro Direto. Mesbla volta ao mercado como loja de departamento virtual. Depois de 23 anos, varejista retorna apenas na internet como marketplace. Novos sócios apostam na força da marca. Eu estou sem água aqui hoje. Eu vou ver se eu pego aqui. Aí estou enrolando aqui a língua nessa apresentação para você. Deixa eu pegar aqui, ver se tem ainda alguma coisa aqui de água para me facilitar a vida. Não é? É assim mesmo. Uma gotinha de água aqui me ajuda já nessa avaliação, nesses comentários do Notícias em Destaque de 5 de maio.
Parabéns à Mesbla pelo retorno virtual. Ela fez parte da minha vida. Eu que tenho 60 anos, todos foram à Mesbla. Carro voador pode ter 15 mil voos diários no país. Estudo inédito da EVE, empresa da Embraer, aponta que só no Rio de Janeiro teria 100 rotas de aeronaves de pouso e decolagem vertical em 2035. Empresa fará abertura de capital na próxima semana em Nova York. Vale a pena você conferir essa matéria que mostra, né, que o Brasil pode vir a ter carros voadores. Você que lida com o desenvolvimento tecnológico e acredita nesse desenvolvimento, leia essa matéria. Publicada pelo jornal O Globo, seguindo da sua linha editorial, fugindo da sua linha editorial, que é interessante. Muito bacana o Globo ter publicado essa matéria. Não tenho lido muito material nessa linha pelo jornal O Globo. Governo lança pacote para mulheres e jovens. Medida provisória libera o uso do FGTS com pagamento de creche e estabelece jornada flexível para mães que voltam da licença maternidade. Aí, governo atuando para tentar conseguir esse segmento como seus eleitores. Reajuste do plano de saúde empresarial vai parar na justiça, com aumento da inflação médica e da busca por consultas e exames. Já há casos de aumento de 60% e de mais de 80%. Poxa, tá aí, leia essa matéria. Curtindo a vida com moderação. Cai o consumo abusivo de álcool entre jovens brasileiros e entre idosos. Eu sou um que estou consumindo muito menos vinho e tal. Acho que pelo próprio desgaste do corpo, e eu tenho valorizado muito o exercício físico. Estou muito feliz com o meu momento e minha condição física atual. Anvisa aprova pílula antiviral contra Covid-19. Fiocruz e farmacêutica MSD já fecharam acordo para a produção nacional do Molnupiravir, medicamento indicado para quem tem risco de agravamento da doença. Não substitui a vacina e passará por avaliação da Conitec para uso no SUS. Crianças vegetarianas têm mais chance de ter subpeso. Entretanto, pesquisa publicada na revista Pediatrics indicou que a dieta não impacta na qualidade nutricional dos pequenos. O vegetarianismo e o veganismo têm crescido na sociedade, inclusive entre crianças. Diversos pais que seguem essas dietas decidem criar seus filhos dessa maneira. Ainda crianças que decidem por conta própria não comer carne. Entretanto, pouco se sabe sobre o impacto disso na saúde infantil. Tá aí, essa notícia saiu no Globo. Flu vence com Diniz, está vivo na Sul-Americana. Na estreia do treinador, Ganso e Luiz Henrique marcam em jogo decisivo para as pretensões do tricolor no torneio. Foi uma bela estreia, onde o treinador só teve 2 treinos que ele fez. Que bom que ganhou. Que bom que o Luiz Henrique depois deu um depoimento emocionado, emocionou a torcida. Que bom que o Ganso fez um golaço e que bom que o meu Fluminense está de volta. Mas espero que sua torcida dê tempo ao tempo. Saiba que Diniz vai jogar com o melhor clube, talvez do Brasil, que é o próximo jogo contra o Palmeiras, dentro do Palestra Itália, ou daquele outro campo que o Palmeiras usa aqui em São Paulo. Então, calma, né? Livros para o Dia das Mães. Vai ser difícil encontrar livro mais gostoso para o Dia das Mães do que Sabor Minha Vida através da Comida, de Stanley Tucci. Sim, ele mesmo, diretor, roteirista, ator de A Grande Noite, inesquecível Nigel de O Diabo Veste Prada. Imagine uma deliciosa conversa relembrando almoços de domingo, jantares memoráveis em refeições em sets de filmagem espalhados pelo mundo. Lembrei agora de um almoço de família que nós tínhamos quando o tio Eurico, tia Celeste, meu pai, minha mãe ainda é viva, eram vivos. Tia Jesus é viva, tio Paulo era vivo. Muito legal esse encontro.
que se perdeu. Hoje, infelizmente, a família não se encontra mais, mas é bonito isso. Um bom presente para as mães. Estadão, agora vamos entrar no Estadão, que é um jornal que encontrei um jornalista de 42 anos, aguerrido hoje, no café da manhã, e ele disse que o Estadão ele é mais conservador e a Folha não, e defendeu pontos da Folha e questionou a Folha. Com 42 anos eu também fazia isso, mas eu disse que hoje, com 60, eu já estou mais tranquilo, só analisando de forma criteriosa e geralmente sem linhas mais antagônicas na análise ou linhas de polarização. Então a gente clipou aí a coluna do Estadão, que tem várias notas sobre política. Lula calado é um poeta. Líder petista parece que tem uma cota de besteiras para dizer até a eleição. Não é à toa que o principal foco de crise de sua campanha seja a área da comunicação. Muito interessante essa matéria do Estadão, que realmente o líder petista tem, vamos dizer, são dois líderes, o petismo e o bolsonarismo, que se mesclam nessa coisa das besteiras, né? A julgar por suas declarações nas últimas semanas, parece que o ex-presidente Lula da Silva tem uma cota de besteiras para dizer até a eleição. É impressionante. Não é à toa que o principal foco de crises em seu comitê de campanha seja a área da comunicação. Por que Bolsonaro ainda pode crescer? Até Eugênio Buzzi publica essa matéria. Até pouco tempo atrás, as passeatas de esquerda encenavam uma predisposição para o embate físico. A característica se fazia presente na coreografia de todos os comícios anticapitalistas e não apenas no Brasil. Punhos erguidos, socando o espaço, sinalizavam a vontade de esmurrar o oponente. As palavras de ordem jorravam carregadas de agressividade quase bélica. Com frequência, lá vinham os black blocs, atirando pedras nas vitrines e coquetéis molotov nas polícias. Naqueles tempos idos, embora tão recentes, a voz e o corpo da esquerda se opunham à ordem estabelecida e sua linguagem eram as jornadas teatrais contra o establishment, a autoridade, as regras de trânsito e as boas maneiras. Agora é o oposto. A velha gramática dos protestos virou de ponta cabeça. Ano passado, nos Estados Unidos, quem promoveu arruaças foi a extrema-direita trumpista. E por aí vai, um belo artigo do Butch, né? Lula igual a Zelensky a Putin, aliados temem descontrole verbal de petista. Em entrevista à revista Time, então hoje o foco é isso e eu acho que o bolsonarismo vai utilizar muito bem nas redes sociais essa entrevista, não é? Tá aí, Lula deu munição para o Bolsonaro. Como é que Não tem conversa, Jair Bolsonaro está arrastando menos oficiais generais do que pensa na irresponsável aventura política, especialmente a de contestar o sistema eleitoral. Mas conseguiu ajudar a quebrar uma cadeia de entendimento que já foi bastante sólida entre o topo das Forças Armadas e o STF. Então, tem aí sua cota de contribuição. Verba pública para paga-show de Daniela Mercury em 1º de maio pró-Lula. Evento de centrais sindicais virou agenda de campanha do petista e recebeu 187 mil por meio de emendas de vereador aliado. Aí. Por reajuste, delegados da Polícia Federal aprovam paralisações e a entrega de cargos. Cada segmento luta pelo seu. Em 50 anos, o tribunal mudou sobre o aborto. O vazamento do rascunho da decisão da Suprema Corte sugerindo uma reversão do caso Roe versus Wade foi um teste da Rothschild para um país já muito dividido em relação às suas morais fundamentais. Derrubar o caso Roe versus Wade é radical, não conservador. Mais uma matéria da Folha, do Estadão, sobre essa questão. Consulta presencial ou online vira opção de plano e médico. Após avanço durante a crise da Covid, 7 modalidades de uso são definidas. Especialistas ainda temem mercantilização de consultas. Recentemente,
Fui a uma endocrinologista pelo plano de saúde e solicitei o WhatsApp dela dizendo que eu não entro em contato com médicos, pois eu tive 3 cânceres, sou diabético e não gosto de falar com médicos. Minha vida foi norteada de médicos. E ela não quis me dar o WhatsApp dizendo que não poderia consultar online. Tá aí, matéria contradiz essa endocrinologista. Excesso de jogos, maior inimigo de veteranos. Então o Fluminense vai ficar complicado. Jogadores com mais de 30 anos são mais propensos a contusões. Óbvio, né? Matéria enorme do Estadão sobre tais questões. Perfeito. Câmara quer adiar reajuste de luz dos estados para não afetar a eleição. Mais uma atitude muito normal em período de eleição. Como ficam os investimentos com a nova taxa? Então você vê que em todos os jornais foram citados na editoria econômica essa linha e nós clipamos para que você leia e saiba das diferentes linhas editoriais de cada jornal. Coluna do Broadcast fala do desenvolvimento tecnológico, não é? Brasileiro já gasta até R$ 268 com serviços de streaming. Perfeito, tá aí. Ontem nós fomos ao Jerônimo, tá? Então ele tem muito a linha tecnológica, a gente vai fazer uma matéria sobre o tema. Dúvidas sobre apps de transporte levam Uber e Lyft a perdas bilionárias. Aportes em startup recuam 35% em abril. Covid me fez desacelerar, e agora? Então, depois das vacinas e de 2 anos usando máscara e adotando protocolos de segurança, eu peguei Covid. Felizmente com sintomas leves. Aí vai. Empregos na cultura são retomados. Graças a Deus, você que vê o nosso canal e é artista, tá aí essa matéria do Estadão, está no nosso Notícias em Destaque. Nossos canais são Cultura Alternativa, nosso portal de notícias, culturaalternativa.com.br, nossas redes sociais, nossa TV, então procure-nos em diversos canais. Casa Cor, a pluralidade do jeito de viver e decorar carioca. Sempre o plural hoje é tema. E encerramos estes comentários sobre o Notícias em Destaque. Eu sou o editor-chefe do Cultura Alternativa. Junto com a Agnes Adussumilha, editora-chefe, nós publicamos a TV, que está hospedada no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa. Inscreva-se na nossa TV e ative as notificações. Publicamos nossas redes sociais no Instagram, @cultura_alternativa e @nanthalbr. E também publicamos nos nossos Facebooks, o principal é o portal Cultura Alternativa. Busque no buscador facebook.com/portal Cultura Alternativa. Estamos juntos, sucesso na sua quinta-feira. Amanhã eu volto comentando notícias em destaque do dia 6 de maio. Abraço!